Senhor, quando te vejo no sacramento da... Alô, meus irmãos, saudações, Deus abençoe a todos no meio dessa semana da Eucaristia, semana de Corpus Christi. Chegamos no dia, o grande dia de Corpus Christi, o corpo e sangue do Senhor, quinta-feira, de Corpus Christi. Muito bem, a extensão da Quinta-feira Santa, na qual Jesus institui o sacramento do seu corpo e do seu sangue, ou seja, o sinal da sua presença. Ele institui aquele meio, aquela forma, o sacramento pelo qual ele se torna e permanece presente nas nossas vidas até o fim do mundo. O Evangelho de São Marcos é colocado para nós nesse dia, no primeiro dia dos ázimos, portanto, a preparação para a Páscoa. Quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Onde é que o Senhor quer que a gente prepare? Todo judeu piedoso, todo homem e mulher piedoso, piedosa do povo de Israel não passava esse momento sem essa grande celebração. Muito bem, perguntaram então para Jesus: onde queres que façamos a celebração da Páscoa, que comamos a Páscoa do Senhor, celebrando a libertação do povo de Israel, do povo de Deus, do Egito, da escravidão para a liberdade, passando pelo deserto, onde iria experimentar, depender de Deus, do poder de Deus. Onde é que nós celebraremos a Páscoa? E Jesus diz: vão à cidade, vocês vão encontrar um homem assim, assim, e vocês vão segui-lo, e aonde ele entrar, vocês entrarão e dirão ao dono da casa: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles foram então e encontraram como Jesus disse, tudo aconteceu como Jesus anunciou. Eles então entraram e encontraram uma grande sala preparada, arrumada, limpa, com almofadas, tudo direitinho para a celebração da Páscoa, dos judeus. Muito bem, ali prepararam então a Páscoa. Enquanto estavam à mesa, portanto um pouco mais tarde, todos os discípulos ali, os 11 discípulos com Jesus, enquanto comiam a Páscoa, Jesus fez algo diferente, algo que não se fazia na ceia pascal. Jesus agora institui o sacramento da nova aliança. Jesus então tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e entregou aos discípulos dizendo: tomem isso, peguem e comam, isto é o meu corpo. Peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, Jesus tomou o cálice com vinho, deu graças, entregou-lhes todos os discípulos, os seus apóstolos, a beber. Jesus então disse: isto é o meu sangue, este é o cálice do meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, em favor de muitos. Depois de terem então realizado aquela ceia diferente, e cantados hinos, cantados louvores de Deus, eles foram para o Monte das Oliveiras. Estava na hora de começar a paixão do Senhor. Meus irmãos, é Corpus Christi. Celebramos então, depois da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, a permanência do Senhor conosco todos os dias até o fim do mundo, através do sacramento da Eucaristia. O pão descido do céu, o pão da vida, o pão de Deus, o corpo e sangue do Senhor, para nos alimentar, para nos dar força, para nos conduzir nos caminhos da vida, para dar testemunho dele neste mundo. Coisa maravilhosa, algumas dicas que Jesus nos dá nesse Evangelho. Ele manda preparar o lugar, ele manda preparar o local onde se celebra a Eucaristia. Meu irmão, minha irmã, que sirva para nós. Prepare bem o lugar onde se celebra a Santa Missa, que não se faça isso de qualquer jeito, que não se faça isso de qualquer forma, que não se faça isso de modo banal, que não se celebre a Eucaristia em qualquer lugar, em qualquer mesa, em qualquer toalha, com qualquer vela.
e nós não nos prepararmos com os cânticos, com as leituras, com o nosso coração, principalmente, meu irmão, minha irmã, se precisamos preparar o lugar onde celebramos a Eucaristia, muito mais precisamos preparar os nossos corações para celebrarmos dignamente a Sagrada Eucaristia. A começar do sacerdote, que se prepare com dignidade para celebrar a Santíssima Eucaristia, que seja um homem de Deus, que seja um homem que viva na graça, que seja um homem que viva em estado de graça para celebrarmos a Sagrada Eucaristia. Cuide do seu coração, cuide da sua vida, cuide da sua alma, cuide para não estar em pecado mortal e que prepare a palavra de Deus, que se prepare uma boa palavra, que prepare o seu coração e as suas vestes, que não se celebre sem a devida dignidade, também nas suas vestes, com a sua túnica, com a sua estola, com o seu símbolo, com a sua casula, são as vestes oficiais para celebrarmos a Sagrada Eucaristia. A túnica significa a santidade com a qual nós nos aproximamos do altar. A estola significa o serviço a Deus e ao povo de Deus, o serviço sacerdotal. O símbolo significa a castidade com a qual nos aproximamos do mistério do Senhor. A casula significa a dignidade do sacerdócio de Cristo, que o homem de Deus, que o sacerdote humano exerce, que esse homem de Deus exerce a dignidade sacerdotal do sacerdócio de Cristo. Celebremos com dignidade e o povo de Deus se prepare também para uma santa confissão, prepare seus cantos, prepare comparecendo ao altar de modo digno também, no seu coração, no seu interior e nas suas vestes. Não apareça de qualquer forma para celebrar a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa, para adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. Não venha de qualquer forma, meu irmão. Prepare direitinho a Santa Missa, prepare as leituras, prepare as preces, prepare os cânticos com dignidade, com amor, com muito amor. Adore o Senhor em tudo isso, meu irmão, minha irmã. E o ambiente celebrativo seja o mais digno e o mais belo, que a igreja seja bem construída, que seja um lugar belo, que represente a grandeza e a dignidade de Deus mesmo e o nosso desejo de eternidade. Outra coisa, meus irmãos, que aparece nessa leitura e na festa, na solenidade que celebramos, o Senhor verdadeiramente está presente no sacramento. Não é mais pão e vinho, depois que o sacerdote consagra, né? Depois que o sacerdote exerce o seu ministério ali, com amor e fé e obediência, não é mais pão e vinho, agora é Cristo que está presente. Substancialmente, corpo, sangue, alma e divindade e humanidade de Cristo. A materialidade de Jesus está presente e a divindade estão presentes ali naquele sacramento. Portanto, nos dirijamos com o espírito de adoração, com um profundo espírito de adoração e gratidão, porque o Senhor se dá em alimento para nos fortalecer e nos santificar, meus irmãos. E aí outro detalhe que aparece, Jesus entrega esse sacramento para os seus discípulos, não é para o mundo inteiro, não é para todo mundo, não é para gatos e cachorros. Jesus entrega-se aos seus discípulos para que sejam mais discípulos, para que dê testemunho dele no mundo, para que sejam presença dele onde fomos enviados. O corpo e o sangue da nova e eterna aliança, essa aliança que jamais será substituída, que nos conduzirá e nos santificará e nos justificará até o último dia, quando virá o Senhor para julgar os vivos e os mortos. Portanto, nos dirijamos, meus irmãos e irmãs, às igrejas, à Santa Missa, para celebrar esse grande sacramento, agradecer ao Senhor, adorar o Senhor, louvar o Senhor, porque por tão grande amor, por tão grande misericórdia, façamos isso com muita piedade, com muito respeito, com muito espírito de adoração. Adoremos o Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, com os nossos lábios, com as nossas mãos, com os nossos cânticos espirituais, com gestos interiores e exteriores. Adoremos o Senhor e o amemos diretamente nele mesmo e através dos nossos irmãos. Esse sacramento também nos torna igreja, este sacramento também nos une, este sacramento também, meus irmãos, nos torna um só corpo, o corpo místico de Cristo, a Santa Igreja, que dá testemunho dele e que o anuncia para o mundo inteiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rosto humano de Deus.